Olá, criançada, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de português? Vamos lá? Então, nós vamos começar pela correção, né? Que é muito importante, então fiquem bem atentos, tá bom? Corrijam direitinho aí, aproveitem para sanar algumas dúvidas, tá bom? Vamos lá? Número 1. Escreva os nomes do que se vê nas imagens. Depois troque uma de suas letras e descubra outras palavras. Então, a primeira imagem que nós vemos aqui é a imagem de uma vela, né? Então, aqui, ó. Então, vocês teriam que escrever aqui, ó, vela, cada letrinha num quadradinho. Então, eu troquei, no meu caso, eu troquei o V pela letra B. Então, virou bela, tá? Mas vocês têm outras opções, lembrando que é trocar apenas uma letrinha. Por exemplo, se eu também tivesse trocado a letrinha V pela letrinha N, viraria nela, tá vendo? Formaria outra palavrinha. Ou até mesmo se eu trocasse a letrinha E, né, de vela, pela letrinha I, colocasse a letrinha I no lugar do E, viraria vila, ok? Então, percebam que dá para formar outras palavrinhas, né, trocando apenas uma de suas letrinhas, tá? O mesmo aqui acontece na bota. Eu troquei o T pelo L, então virou bola, tá bom? Foca. Então, aqui nós temos a imagem da foca e eu troquei a letrinha F pela letrinha B, que virou boca. Poderia também trocar a letrinha F pela letrinha T, viraria toca, né? E assim vai, vocês poderiam formar algumas palavrinhas, viu? Apenas trocando uma letrinha só, tá? E aí, o seu ficou igual da professora? Ficou diferente, hein? Tô curiosa para saber. Continuando. Número 2. Substitua cada símbolo pela letra correspondente e descubra algumas palavras do texto, né? Então, vocês teriam aqui que decifrar os códigos, né? Substituindo as imagens pelas letras. Então, nós temos aqui o D do dado, o I da igreja e o A do anel. Então, formamos primeiro aqui a palavrinha dia, tá bom? Na segunda, nós temos o L de lápis, o E de escada, o T de tartaruga, o R de rato e o A do anel. Então, formamos aqui a palavrinha letra. Depois, nós temos aqui o C de casa, o O de óculos, o L de lápis e o A de anel, formando a palavrinha cola. E por último, nós temos aqui o L de lápis, o O de óculos, o B da bola e o O do óculos, formando a palavrinha lobo. E aí, foi fácil encontrar as palavrinhas? Foi fácil decifrar o código? Ah, eu acredito que sim, hein? No número 3, né, inclusive eu já até tinha feito o meu e mostrei para vocês como vocês teriam que fazer, era o que? Vocês, né, escolher o nome de um colega ou até mesmo uma pessoa da família, né, e fazer e montar um código. Eu montei o meu com o nome do Pedro, né, coloquei as letrinhas, né, coloquei as imagens que representava cada letrinha do nome do Pedro. E você fez o seu? Ficou legal? Muito bem, depois eu vou querer ver, tá bom? Já aprendi. Número 1. Leia o poema e fique atento aos sons e ritmos que ele apresenta. Tamanduá bandeira. Tamanduá bandeira foi à feira comprar formiga para encher a barriga. Só encontrou verdureiro, pasteleiro, batateiro, peixeiro e nenhum formigueiro. Na letra A, pediu para vocês circularem o título do texto. Então, vocês teriam que circular aqui em cima, ó, Tamanduá bandeira. Lembrando que, geralmente, o título ele vem de uma forma mais destacada, ok? E mais centralizada também. Percebam que o título aqui, ele está em azul, né? Diferente do texto, né? Do poema. E também está centralizado. Então, o título, ele vem destacado, ok? Letra B. O que o Tamanduá bandeira foi comprar na feira? Marque com um X a resposta correta. Ele foi comprar farinha? Não, né? Ele foi comprar formiga?
Sim, que aliás é a comida predileta dos tamanduá. Você sabia? Bem legal, né? Letra C. Na sua opinião, o que significa a expressão encher a barriga? Você colocou aí a sua resposta, lembrando que é uma resposta pessoal. Mas a professora colocou como sugestão aqui, né? Que encher a barriga significa matar a fome, né? Às vezes a gente tá com fome e a gente quer encher a nossa barriguinha, não é verdade? Letra D. Na feira, o Tamanduá Bandeira encontrou alguns feirantes. Escreva na placa o nome do produto vendido em cada barraca. Então, na primeira barraca, né, nós vimos aqui que vende-se o quê? Banana. Na segunda barraca, peixe. Na terceira barraca, pastel. Na quarta barraca, batata. E na quinta e última barraca, vende-se verduras, né? E aí, fizeram direitinho? Parabéns, estou gostando de ver o desempenho dessa turma, viu? Letra E. Qual tipo de barraco o Tamanduá Bandeira não encontrou na feira? Se você respondeu a barraca que não vende formigas, que não vendia formigas, você acertou, né? Ele foi até a feira procurar, né, uma barraca que vendesse formigas para ele poder matar a fome dele. Porém, lá ele não encontrou, né? Letra F. Por que será que ele não encontrou o que estava procurando? Por que será? Você já respondeu, já conversou aí com a família de vocês? Porque, né, não é normal vender formigas numa feira, né, turminha? Quem aí já foi numa feira ou num sacolão com a mamãe e já viu vendendo formigas e insetos? Não é? Não é uma coisa normal. Concordam comigo? Tá bom. Retire do texto uma palavra que rima com bandeira. A professora colocou feira, né? Percebam que bandeira e feira terminam em eira, com o mesmo som. Formiga, barriga. Os dois terminam em iga, também com o mesmo som. Verdureiro e formigueiro, que também terminam em eiro, também com o mesmo som. Tenho certeza que vocês já estão fera nessa coisa de rimar, não estão? Já estão, ó, atentos ao som das palavrinhas, não é mesmo? Número 2. Retire a sílaba que está colorida e descubra a palavra que está escondida dentro do nome de cada bicho. Siga o exemplo. Né? Então, a professora deu como exemplo aqui, né, a palavra macaco. Nós retiramos a sílaba có, né, que estava colorida de laranja, e ficou maca, né, que é aquela cama utilizada em hospitais. Depois, leopardo. Vocês teriam que tirar a sílaba leo, né, fora, e sobrou o quê? Pardo, né? Pardo é um tipo de cor, viu? Um tom de pele, pardo, viu? Cegonha. O cegonha nós tiramos aqui, ó, o NH, né? E ficou o cego. Serpente. Foi tirada a sílaba ser e ficou pente. Jacaré. Tiramos também a sílaba ré e virou jaca. Jaca é uma fruta, viu, turminha? Camarão. Tiramos o rão, a sílaba rão, e ficou cama. Então, vejam que depois que tiramos o pedacinho de cada palavrinha, né, formou-se uma nova palavra, tá bom? Número 3. Desembaralhem as letras e descubra os nomes de alguns bichos. Dica: a primeira letra de cada palavra está colorida. Então, nós já vimos, antes de iniciarmos, né, essa atividade, nós já tínhamos como dica que a primeira letrinha de cada imagem aqui já estava colorida. Então, nós já sabemos que zebra começa com Z, girafa com G, elefante com E, né? E assim nós teríamos que organizar essas palavrinhas, colocá-las cada uma em seu lugar certo, para que formasse o nome desses animais, né? Então, vamos lá. Zebra, Z, é o Z e o E. Bra, B-R-A, ok? Então, ó, zebra. Girafa, G, tem o som do G com o
I, ra, R-A. E o Fá, que é o F-A. Então, formamos a palavrinha girafa. Temos o elefante. Elefante começa com a letrinha E. E-le. L com E. Fã. F-A-N, né? T, o T com E. Então, aqui estão as palavrinhas formadas de acordo, né, com o nome de cada animalzinho, tá bom? Temos aqui também mais, né? Temos aqui o jacaré, a arara, a iguana e o cavalo. Então, vamos lá. Jacaré, já, é o J e o A. Cá, C com o A. E o ré, que é o R e o E. Então, formamos aqui a palavrinha jacaré. Arara, sabemos que arara começa com A, né? Olha o som aí, ó. A, ra, R-A. Mas aí ele se repete novamente, ó. A, ra, ra. Então, R-A novamente, ok? Iguana. Então, sabemos que iguana começa com a letrinha I. Guá. G-U-A. Guaná. N com A. E, por último, nós temos aqui o cavalo, que também sabemos que começa com a letrinha C. O K, sílaba K. C com A. Vá. V com A. E Ló. L com O. Ok? Fizeram certinho? Muito bem. Número 4. Observe o exemplo e faça o que se pede. Então, nós demos aqui de exemplo, né, a palavrinha barata. Separamos a palavrinha barata em sílabas, né? E depois colocamos cada letrinha num quadrado. Chegamos à conclusão que a palavrinha barata tem 3 sílabas e 6 letras. Então, vocês deveriam fazer o mesmo com as próximas palavrinhas. Então, vamos lá. Jacaré. Então, vamos separar jacaré em sílaba. Cada pedacinho num quadradinho. Já, ca, ré. Se nós estivéssemos batendo palma, nós bateríamos 3 vezes a palminha. Seria já, ca, ré. Ou seja, jacaré tem 3 sílabas, ok? E depois vocês teriam que colocar cada letrinha num quadrinho. Colocou cada letrinha no quadrinho? Quantas letrinhas tem a palavrinha jacaré? Muito bem, 6 letrinhas, ok? Gato. Gato. 2 sílabas. E depois colocar cada letrinha num quadrinho. Quantas letrinhas tem a palavrinha gato? 4 letrinhas. Ok? Número 7. Escolha uma imagem e escreva seu nome para produzir uma nova versão da quadrinha. Então, vocês teriam essas opções aqui, tá bom? Então, se a sua não ficou igual a da professora, não precisa se preocupar. É cada um fazendo a sua versão. Essa foi a que a professora escolheu. Eu coloquei no diminutivo porque na quadrinha original, as palavrinhas elas estão no diminutivo, né? Por exemplo, batata, lá fala batatinha. Mamãezinha, mamãe, eles falam mamãezinha. Então, eu quis colocar no diminutivo, tá bom? Se você não colocou, também não tem problema. Então, eu vou ler para vocês como ficou a minha. Moranguinho, quando nasce, espalha rama pelo chão. Vovozinha, quando dorme, gosta de comer melão. Viram só como ficou a minha quadrinha? E a sua ficou igual a minha ou ficou diferente? Substitua as letras das palavras seguindo as orientações. Depois escreva as novas palavras na cruzadinha. Então, vamos lá. Número 1. O F de elefante por G virou elegante. O B de bote por P virou pote, né? O V de vila por F virou fila. O L de late por B virou bate. O R de rato por G virou gato. O P de Paula por J virou jaula. O P de pente por D virou dente. O P de pato por M virou mato. O B de belo por P virou pelo. Viram só que trocando apenas a primeira letrinha de cada palavra, elas viraram outras palavrinhas novas? Muito legal, né, turminha? E agora vocês teriam, né, que colocar aqui na cruzadinha, escrever na cruzadinha, né,
os nomes das palavrinhas novas que vocês descobriram, né? Então, para facilitar, já tínhamos aqui os números de cada palavrinha, né? E era só vocês colocarem aqui, ó. Pote, fila, bate, gato, jaula, dente, mato e pelo, ok? Então, é isso aí. Então, agora nós vamos para a explicação das atividades da próxima semana, ok? Vamos lá? Daremos início ao capítulo 3, lá na página 78. Histórias, muitas histórias. Preparem-se! Neste capítulo, você vai viajar pelo mundo da fantasia por meio das histórias. Olha só que legal! Quem aí nunca ouviu uma história? Quem aí nunca se encantou por um conto de fadas, hein? É tão bom ouvir histórias, não é? As histórias nos permitem, nos levam para longe. Podemos imaginar um monte de coisas legais, não é mesmo? Então, se prepare, porque vocês vão adorar este capítulo, tá bom? Você gosta de ouvir histórias? Qual é a sua história preferida? Você conhece os personagens da cena em que as histórias, em que histórias eles aparecem? Perdão, gente, porque tá tão fraquinha a letrinha aqui que eu tô custando a ler. Que personagens das histórias infantis mais encantam você? Então, aí tá perguntando se vocês conhecem os personagens dessas histórias aqui, ó, que nós estamos vendo aí bem no início do capítulo. Vamos lá. Nós vemos aqui a Branca de Neve, né, que é da história Branca de Neve e os Sete Anões. Temos aqui a Rapunzel, né, o Príncipe. Temos aqui o Anãozinho. Temos a Chapeuzinho Vermelho, o Lobo, não é mesmo? E temos aqui uma casinha de doces. Todas essas imagens que a professora acabou de falar fazem parte de um conto de fadas. E vocês já ouviram falar sobre esses contos de fadas? Já ouviram essas histórias? Ah, eu tenho certeza que sim. Se não todas, pelo menos uma boa parte. Observe a capa de um livro de histórias. Contos de Andersen, né? Então, isso aqui é a capa do livro de história, tá? Então, com base nessa capa, nós vamos fazer, né, essa atividade aqui. Então, a professora já vai fazê-la junto com vocês, para vocês poderem entender melhor, ok? A capa de um livro apresenta informações importantes. Com sua professora, faça o que se pede. Letra A, circule o título do livro. Como a professora falou, geralmente o título ele vem em destaque, né? Ele vem em letras maiores, principalmente se for na capa de um livro, ok? Então, o título do livro aqui é Contos de Andersen, tá? Então, vocês terão que circular esse título. Depois, sublinhe o nome do autor. Lembre-se, autor é quem escreveu a história. Então, autor ou autora é o nome de quem escreve a história, ok? Então, aqui vocês teriam que sublinhar o nome do autor. É Hans Christian Andersen, tá? Eu tô lendo mais ou menos assim porque eu não tô enxergando muito bem, tá? Na minha imagem aqui não tá tão legal. Então, vocês vão sublinhar logo abaixo do título, tá? O nome do autor, de quem escreveu o livro. Depois, faça um retângulo em torno do nome de quem recontou os contos. Então, aqui, ó, bem em cima aqui tá escrito recontada por Valcir Carrasco. Então, aqui vocês vão fazer um retângulo em volta desse nome aqui, tá bom? Foi quem recontou a história dos contos de Andersen, ok? Letra D. Faça um X no nome de quem fez os desenhos do livro, ou seja, o ilustrador. Então, quando fala faça um X no nome do ilustrador, ilustrador é o quê? É quem desenha. Então, quem é que fez as imagens do livro, os desenhos do livro? Então, aqui vocês vão fazer um X no nome, tá? Eu não tenho condição de ler para vocês porque tá muito pequenininho e não tá dando para a professora enxergar, tá? Mas o nome de quem ilustrou o livro tá bem aqui nesse cantinho aqui, tá bom? Escreva o nome da editora, né? Então, é quem editou o livro, né? E depois produziu o livro. Então, é a editora Moderna. Perdão, gente. Que tá aqui, ó. Escrito bem aqui, ó. Em cima da saia cor-de-rosa aqui
da personagem, tá? Então, é a editora Moderna. Então, nós vimos o quê? Que uma capa de livro, ela é composta pelo nome do livro, o nome da história, né, que é o título, o nome do autor ou da autora, que é quem escreveu o livro, quem escreveu a história, né, o nome do ilustrador, aquele que ilustrou, que fez as imagens do livro, né, e a editora, tá? Aqui está, né, recontada por Valci Carrasco. Não é sempre que aparece esse tipo de pessoa no livro, por quem a história foi recontada, tá? Mas nesse caso aqui apareceu. Mas geralmente mesmo é o título, o nome do autor, tá? A editora e o ilustrador, ok? Dica: sempre começa a ler um livro pela sua capa. Então, antes de você começar a ler um livro, você primeiramente você vai analisar a capa, vai dar uma olhada, né, no título, porque o título muitas vezes eles não instiga a querer ler o livro, não é verdade? Às vezes, se o título não for tão interessante, não nos chamar a atenção, a gente não vai se interessar em ler o livro. Agora, se for um título sugestivo, nós vamos ficar curiosos para saber, né, sobre a história daquele livro, né? Então, sempre que você for ver um livro, observe a capa primeiro, analise, comece lendo pela capa, ok? Em uma folha em branco, reproduza a capa do livro da história que você mais gosta de ler na sua sala. No caso aí, né, se você lembra de algum que você já leu na escola, ou se você tem algum aí em casa que você goste muito, você pode estar fazendo com ele, ok? Para identificar o livro escolhido por você, escreva o título, o nome do autor e faça a ilustração. Siga o modelo. Então, nós pegamos ali, né, o exemplo desse daqui, só para vocês terem uma ideia de como que vocês vão fazer, mas vocês vão escolher o livro de vocês. Então, vocês vão colocar o título, que no caso ali é o Contos de Andersen, vão colocar o nome do autor, que aqui é o Hans Christian Andersen, e a ilustração, o ilustrador, que é o Alexandre Rampazzo, ok? Agora eu consegui ler, agora eu coloquei aqui, né, dá para ler melhor. Então, é isso que vocês vão fazer. Aqui eu coloquei como exemplo esse aqui que nós acabamos de ver, mas na casa de vocês, vocês vão pegar uma folha, vai escolher um livro que você goste, tá? E vai reproduzir essa capa, tá bom? Não pode esquecer nem do título, nem do autor, nem de quem ilustrou o livro, ok? E se tiver a editora também, é importante colocar, tá bom? Por dentro do gênero, recorte as imagens das capas dos livros que estão no material complementar e colhe-as de acordo com as placas indicadas no quadro. Então, vocês vão lá no finalzinho do livro e vão recortar o material de acordo. Vocês vão colar dentro de cada quadrinho de acordo com o que está pedindo. Por exemplo, livros de receita. Então, vocês vão colar aqui os livros, as capas de livros que representam os livros de receita. Contos infantis e depois os dicionários, tá bom? Número 2, circule apenas o quadro com livros que contam história. Então, vocês vão vir aqui e vão circular o quadro com os livros que contam histórias, ok? Em que situações você poderá usar os livros que estão nos quadros? Então, depois que você for lá, recortar, colar tudo direitinho, organizar, vocês vão comentar aí com a família de vocês em quais situações vocês podem estar utilizando esses livros, ok? Número 4. Observe as capas de livros a seguir e leia os títulos. Temos aqui caixinhos de ouro, como que tá escrito aqui, gente? Outra vez os 3 porquinhos, Branca de Neve e os 7 anões. Você conhece os livros da atividade anterior? Esses livros são conhecidos como contos clássicos. São livros de histórias cheias de aventuras e fantasias. Geralmente, os personagens que compõem esses contos são princesas, heróis e vilões, que normalmente vivem um conflito, mas conseguem resolvê-lo ao longo da história, que em geral inicia-se com "era uma vez" e termina com um final feliz. Então, essas palavrinhas que estão aí de cor diferente, eu vou ler para vocês o significado delas. Herói, pessoa corajosa que arrisca sua vida para salvar alguém. Vilão, pessoa maldosa, eterno inimigo dos heróis. Conflito, desenvolvimento
desentendimento entre as pessoas sobre algum assunto ou atitude, ok? Número 5. Acompanhe a leitura que sua professora fará dos trechos de alguns contos clássicos e pinte o nome de cada história. Então, na letra A, aí nós temos aqui, ó. Enquanto a menina colhia flores, o lobo correu para a casa da vovó, arrombou a porta e entrou. Em qual dessas histórias isso acontece? Caixinhos de ouro, os 3 porquinhos ou Chapeuzinho Vermelho? Então, você vai pintar a opção correta, ok? Letra B. Quando chegaram perto, viram que a casinha era feita de doces e coberta de chocolate. As janelas eram de biscoito. Isso acontece na Bela e a Fera, João e Maria ou o Pequeno Polegar? Pinte a opção correta. Letra C. Era uma vez uma linda jovem. Ela morava com sua madrasta, que tinha 2 filhas egoístas e malvadas. E isso aí acontece aonde? Na história da Rapunzel, na Bela Adormecida ou na Cinderela? Letra D. A nova esposa do rei era lindíssima e cruel. Todos os dias ela se olhava no espelho e perguntava: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Em que conto isso acontece? Na Branca de Neve? A Princesa e o Sapo ou a Rainha de Gelo? Tenho certeza que essa atividade vai ser muito divertida e vocês vão, ó, brilhar nela. Número 6. Leia o texto a seguir, em que alguns personagens de contos clássicos aparecem. Me encantam: menino voador, herói valente, gigante medonho, bruxa malvada, príncipe e princesa, sapo e gênio, vilão e fada, tão antigos, tão lembrados, personagens encantados. Agora vocês vão procurar no caça-palavras os personagens dos contos que estão em destaque no poema, né? Então, nós vimos aí menino voador, né? Vocês sabem que é o Peter Pan. Temos o herói valente, não, o menino voador, que é o Peter Pan, né? Que é um herói valente. Tem o gigante, né? Que faz parte da história João e o Pé de Feijão. Temos a bruxa malvada também, que faz parte de alguns contos. Temos o príncipe e a princesa, que não podem faltar nos contos de fadas, né? Temos o sapo, temos o gênio da lâmpada, né? E temos a fada, né? Então, é isso aí. Vocês vão procurar aí no caça-palavra, tá bom? No caça-palavras, algumas desses personagens, tá bom? Antes de ler, sua professora vai ler o conto João e Maria. Preste atenção no início, no conflito e no final da história. Prontos para uma história? Então, agora concentre-se, tá? Abram bem os ouvidinhos e preste bem atenção nessa história, ok? João e Maria. Era uma vez uma família muito pobre, que nem tinha mais o que comer. A madrasta então disse ao marido para se livrar das crianças, deixando-as perdidas na floresta. João e Maria ouviram tudo, e no dia seguinte, enquanto caminhavam para a floresta, o menino foi jogando pedaços de pão para marcar o caminho. Quando chegaram numa clareira, o pai fez uma fogueira e disse para as crianças dormirem, enquanto ele ia colher umas frutas com a mulher. João e Maria ficaram sentados junto ao fogo por muito tempo, até que adormeceram. Quando acordaram, já era tarde da noite e seus pais haviam sumido. João estava tranquilo, pois havia marcado o caminho de volta com migalhas de pão. Só que quando amanheceu, viu que os pássaros da floresta tinham comido todas as migalhas. Perdidos, João e Maria caminharam por muito tempo, até que viram um lindo pássaro. As crianças o acompanharam, encantadas, até que ele pousou no telhado de uma casinha. João e Maria chegaram perto e notaram que a casinha era feita de pão de doce, coberta de bolo e com janelas de açúcar. Com muita fome, começaram a comer as paredes da casinha. De repente, a porta se abriu e apareceu uma mulher muito velha, que tomou os dois pelas mãos e os levou para dentro. Serviu comida às crianças e arrumou boas camas para elas. Na manhã seguinte, a velha, que era uma bruxa, trancou João numa jaula e mandou Maria preparar comida para ele.
A velha queria engordar João para poder comê-lo. A bruxa pedia para João mostrar o seu dedo, assim saberia se o menino estava gordinho. Mas a velha não enxergava bem, e João, esperto, mostrava um ossinho de frango. Um mês depois, a bruxa viu que João continuava magro e perdeu a paciência. Mandou Maria acender o forno, mas a menina pediu para a velha mostrar como se fazia. Quando a bruxa colocou a cabeça no forno, Maria a empurrou para dentro e fechou a porta. Em seguida, foi soltar o seu irmãozinho. Saíram rapidinho da casa da bruxa e, depois de caminhar por algum tempo, finalmente avistaram a casa de seu pai. Entraram correndo e o abraçaram. O pai estava arrependido. E João e Maria souberam que a madrasta havia cansado daquela vida e ido embora. Viram só? Que legal essa história do João e Maria? Então tá. Número 1. Depois da leitura, desenhe o que se pede. Então, como foi falado, gente, toda a história, né? Ela tem o início, o meio e o fim. Né? O início da história, a introdução, né? Do que mais ou menos vai acontecer na história, né? O meio é o conflito, onde acontece aquela parte mais emocionante da história. E temos o final da história, né? Que geralmente nos contos de fada são finais felizes, não é mesmo? Então, como vocês viram, a professora acabou de ler a história, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar o início da história. Qual que é o início da história? O início da história, né, é João e Maria, né, juntos com o pai e a madrasta, né, indo para a floresta e a madrasta planejando deixá-los por lá. Né? Então, esse é o início da história, eles caminhando para a floresta. Né? O conflito da história. Qual que é o conflito? É a parte mais importante da história, né? Aquela parte mais emocionante. É quando eles ficam perdidos na floresta, né? Eles não conseguem voltar para casa e aí eles encontram a casa da bruxa, né? Que é a casa de doces. Daí a bruxa prende eles, né? Prende o João, querendo comer o João, e onde tudo acontece. Mas felizmente ela não consegue e os dois conseguem, né? Fugir. Aí vem o final da história, que é quando eles conseguem fugir, né? E conseguem reencontrar novamente o pai deles. E aí o final foi um final feliz, né? Como a gente sempre ouve falar nos contos de fadas, ok? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ilustrar no primeiro quadro o início da história, né? Conforme a professora falou, o conflito, né? Que é onde acontece toda aquela emoção, né? As partes principais da história e o final da história, ok? Por dentro do texto, de acordo com o conto João e Maria, faça o que se pede. Letra A, marque com um X a resposta correta. O conto clássico João e Maria aconteceu nos dias de hoje? Aconteceu há muito tempo? Ou ainda vai acontecer? E aí? Marque a opção correta, ok? Letra B, circule o cenário que mais se assemelha ao dessa história. Então, aqui nós temos 3, né? Imagens e você vai circular aquela, né, que mais tem a ver com a história que nós acabamos de ler, né? Temos aqui o castelo, temos aqui uma casinha no meio da floresta, né? E temos aqui um navio pirata. Qual dessas imagens fazem parte da história que a professora acabou de ler? Então, vocês vão circular, ok? Letra C, escreva os nomes dos personagens desse conto. Quem são os heróis da história do João e Maria? E quem são os vilões? Então, vocês vão colocar aí pra mim, tá bom? E depois a gente vai voltar para corrigir e falar mais um pouquinho, ok? Por hoje é só, tá? Eu agradeço muito a participação de vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.